Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje conversa com o senador eleito por Minas Gerais, Carlos Viana, atualmente no Podemos. Olá, senador, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Super. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia a você, aos nossos ouvintes. Bom dia, Thalita. Bom dia. Viana, vou me permitir aqui chamá-lo, senador, de Viana, já pelo tempo de algumas coberturas nas quais estivemos juntos. Em que momento chegamos agora para a oposição em que há no Senado e no Congresso uma discussão para se organizar como tramitarão as coisas, em que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão tentando se definir como os ritos que serão utilizados, de que maneira vão fazer. A oposição está satisfeita com a discussão e gostaria que fosse de que maneira, Viana, para que o trabalho de ser oposição seja feito no Congresso? Bem, primeiro há realmente uma discussão sobre o espaço entre o Senado e a Câmara, que é um problema da bicameralidade, ou seja, as duas que fazem, de certa forma, um trabalho semelhante. O Senado é a casa revisora, mas o Senado também é a casa propositora. As medidas provisórias, que hoje é o centro da discussão, Guilherme, elas têm que começar pela Câmara dos Deputados. O problema é que ela chega para nós faltando 2 dias para encerrar. E os senadores entendem que muitas vezes são temas que atingem os estados. Aí fazem mudanças. Ou você derruba a medida provisória, o que não agrada o governo, ou você devolve para a Câmara se houver tempo hábil. Então, o primeiro passo é nós deixarmos de lado essas, de certa forma, vaidades, começarmos a pensar no país. O parlamento tem uma obrigação hoje de dar respostas a causas que precisam ser resolvidas. Várias delas a gente pode discutir. Outra questão é a oposição, que está muito dividida. A oposição, após a derrota de Jair Bolsonaro, mostrou claramente que a direita não é uma só. Eu falei isso aqui já, inclusive, no programa de vocês. Uhum. Nós temos uma direita de centro, que discute, que quer propor, que quer conversar, mas nós temos uma extrema direita que entende que o parlamento tem que ser totalmente oposição. Eu não concordo com isso. Boa parte dos meus colegas de direita também não. Então, hoje a Câmara é a que mais, vamos dizer assim, evidencia isso. Os grupos de extrema direita estão, inclusive, separados nos WhatsApp. O próprio PL é um partido que tem grupos em separado, mas nós temos que buscar um consenso, porque se pontos importantes nós temos que aprender do que aconteceu no ano passado, é qual a direita que chegará em 2026 para propor, né, um plano de trabalho que se contrapõe ao PT. Porque eles são organizados, eles sabem fazer política, tanto que ganharam e voltaram à eleição. Então cabe a nós agora que perdemos repensar. E eu digo claramente, nessa desunião que nós estamos hoje, temos 4 anos, mas é um cenário ainda de como é que eu posso dizer, de indefinições em várias áreas da política brasileira, especialmente na Câmara e no Senado. Como que estão essas conversas, senador, exatamente para essa direita tão dividida se organizar para daqui a 4 anos? A gente costuma dizer que na política as conversas não começam após o resultado da eleição, né? A gente sabe muito bem que as definições elas começam bem antes, mas desta vez de uma forma muito expressiva, né? Essa derrota da direita com a volta do presidente Lula ficou muito evidenciado de fato que além do Brasil estar dividido, aquilo que estava sendo feito não estava funcionando. Então muita gente vem também com a expectativa ou a esperança de que o país volte a funcionar. Mas como ter essa conversa para que de fato a direita não possivelmente ou não precisamente se torne uma, mas que se torne a direita que vai funcionar contra a esquerda? A esquerda também não é uma. Ela tem vários grupos, só que os grupos de centro-esquerda venceram mais, né? Hoje, inclusive, a esquerda se adaptou a bandeiras que eram nossas da direita. Eu sempre tenho concessões, privatizações, né? Agora a esquerda tem bandeiras que a direita não sabe se apropriar e que não são questões partidárias, são questões de Estado. Por exemplo, os planos de combate à miséria e à fome. Isso não é um problema de esquerda ou direita, nem é uma vantagem de cada lado. Isso tem que ser uma política nacional de igualdade. A direita não percebeu isso ainda. Quando a gente tem um ministro Paulo Guedes, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci, o ministro Paulo Guedes da Economia, um dos mais inteligentes. O governo Bolsonaro cometeu muitos erros, mas na economia acertou em vários pontos, a meu ver. Só que quando você falava, por exemplo, desde o início do governo, em programas sociais que se mantivessem como foi do Bolsa Família, que aumentasse a renda, havia uma resistência.
Porque só se pensa na questão do seguinte: nós temos que gerar renda por meio do crescimento da economia. Existe uma parcela da população que não tem as mesmas condições de ter crescimento como tem uma boa parte. Então essa parcela tem que ser pensada separadamente. Isso não é uma questão de partido, é uma questão de estratégia política. E a direita não pensou nisso. E nós hoje, eu converso muito com os que seguem essa mesma linha, essas bandeiras que a esquerda soube usar, escola pública, creches, planos de saúde, essas bandeiras também têm que vir, nós temos que abraçar isso. Quem não conversar com a população toda não vai ganhar a eleição. Se a gente vier, vamos dar um exemplo aqui, fazendo uma avaliação como as que eu tenho feito. Armas. Você discutir questão de porte de arma é importante, porque a pessoa tem o direito de ter um porte de arma, a pessoa com responsabilidade. Só que isso não é fundamental no país. Isso não tem que tomar espaço de um governo. O que tem que tomar espaço de um governo é como você vai melhorar a renda daqueles que são os mais pobres. E isso não é esquerda. A direita precisa aprender essa questão. Então hoje nós precisamos pensar. E esses 4 anos que virão, Thalita, são fundamentais para a gente poder reorganizar, inclusive partidariamente. Por exemplo, o Guilherme usou uma expressão interessante aqui. Atualmente está no Podemos. Não é? Por que você muda de partido? Porque os partidos no Brasil não têm uma representação. O compromisso do candidato, no meu caso, tem que ser com o eleitor e com as pessoas que confiam em mim. Se de repente um partido me coloca numa situação em que eu não concordo, eu não vou ficar nele. O senador pode mudar de partido na hora que quiser, sem problema nenhum, desde que ele tenha coerência. Eu não vou pro PT, não vou pro PSB, não vou. Agora, o Podemos me dá a oportunidade hoje de discutir Minas Gerais. Eu sou um senador do Podemos, é um partido de centro, um partido que está se estruturando. E olha, eu quero pensar, porque o PL já tem os posicionamentos dele. O PL tem os nomes dele, que são nomes de extrema direita muito fortes politicamente. A gente tem que buscar um espaço, Guilherme. Com base nessa sua análise, nessas primeiras respostas, senador, eu faço a seguinte pergunta: quando da sua saída, o anúncio da sua saída do PL para o Podemos, sim, o primeiro argumento utilizado pelo senhor foi o que chamou ali de traição do presidente Bolsonaro, de não ter cumprido o acordo que tinha firmado com o senhor e apoiar muito mais fortemente a candidatura de Romeu Zema. Essa análise que o senhor fez a respeito de o PL abrigar uma extrema direita também pesou, e o quanto pesou na decisão de sair do partido? A questão de ser traído por Bolsonaro não saiu da minha boca. Tá. Saiu da repórter. Foi até ela, usou a expressão, porque eu disse claramente o seguinte: eu cumpri com Bolsonaro e não me arrependo, do primeiro ao último minuto. Eu tenho na minha vida um hábito, gente, eu dou a minha palavra, eu vou até o fim. Então, o presidente não cumpriu comigo. No primeiro evento, ele levantou o braço de um governador e disse que, daí todo mundo sabe qual foi a história. Agora, Valdemar Costa Neto do PL cumpriu comigo tudo, por isso eu não desisti, porque eu falei, não, agora eu não saio. A direção estadual cumpriu, senador? Cumpriu. O Zé Santana esteve aqui, Zé Santana foi uma das pessoas mais sinceras comigo, de dizer o seguinte: senador, nós não apoiamos a sua candidatura. Só que era um convite do presidente, e foi bom. Eu entendo que para mim foi ótimo aprendizado. Até se for para seguir na política ou não, eu aprendi como é que se faz campanha para governador e da forma como está hoje. Então, a questão é, nós temos que pensar os rumos que a gente quer. Eu entendo que o PL precisa se voltar mais para o centro e discutir uma grande aliança. Se isso não acontecer, nós vamos continuar perdendo a eleição, o PT vai se perpetuar no poder. Aqui eu vou usar uma expressão bíblica, que eu gosto muito. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Às vezes o pessoal fica numa guerra santa, não é? E não adianta, política não é assim, sabe? Eu sou cristão, estou na política, mas a política não pode se misturar à religião. A gente tem que usar a cabeça, porque tem gente que não pensa como nós. Então, o Podemos hoje é um recomeço, e fui recebido de uma maneira muito especial, e eu pretendo ficar. A minha trajetória da agora para frente é formar o meu bloco, o meu grupo de trabalho. Você se arrepende? Em algum momento se arrependeu de ter caminhado ao lado do ex-presidente Bolsonaro? Não, a única coisa que eu lamento é que ele não tenha ouvido aqueles que estavam do lado dele e desejavam o sucesso dele. Senador, até, desculpa, viu, Guilherme, claro, me interromper e passar na frente aqui, mas
Quando a campanha começou, quando de fato o senhor foi o nome ali anunciado por Minas e que teria o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas falavam sobre a diferença entre o senhor e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eram coisas básicas, como por exemplo até a forma de se vestir. O senhor parecia deslocado em alguns momentos, pela forma como veste, sempre muito elegante, de terno, e o presidente que adotava um jeito mais informal. Naquela altura, o senhor também já percebia a diferença entre vocês? Olha, ali, Guilherme, Thalita, era uma escolha. Ou você aceitava estar ao lado de Bolsonaro contra o PT, ou você deixava o PT ganhar de qualquer maneira. Não tinha saída. Nós chegamos a um ponto da campanha política que você tinha que ter um lado. E o meu lado é o lado da direita. Então nós tivemos que nos juntar ao presidente, e nos 4 anos que eu fui vice-líder do governo, nós fizemos muito para poder ajudar o governo e ajudar Minas Gerais, porque não adianta absolutamente nada o posicionamento de oposição quando você tem um estado como o nosso, precário, que está numa situação precária, de desequilíbrio muito preocupante, e que a gente precisa arrumar as coisas. Então não foi por falta de aconselhamento dizer ao ex-presidente: o senhor precisa parar de brigar com a imprensa. Eu sou especialista nisso. Faz um acordo. O senhor falou, inclusive, aqui com a gente, que ele precisava melhorar o relacionamento. Não foi uma duas, foram várias vezes. Falou: olha, ninguém vai falar bem do senhor, mas o senhor também não pode ficar agredindo. Vamos repensar. Não quis. Vamos rediscutir, por exemplo, as questões das principais obras que Minas Gerais precisa, porque Minas define o segundo turno. Não conseguimos avançar em várias delas. Então isso tudo gerou, naturalmente, na sociedade brasileira. Veio o problema do Covid, em que também foi tratado, foi de uma forma muito incorreta, a forma como se tratou, e deu no que deu. Agora é o seguinte, nós começar a pensar, qual é a Minas Gerais que nós queremos? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o governador já se posicionou em oposição ao governo do PT. Isso é péssimo para nós, porque nós temos uma experiência assim, da Dilma e do ex-senador Aécio. Minas ficou no meio de uma briga partidária em que só nós levamos prejuízo. A gente precisa ter uma aproximação, não é momento da gente se posicionar contrário, é hora da gente falar assim: gente, vamos buscar o consenso. Eu ontem voltei, por exemplo, de Tiradentes, estourei um pneu na estrada que liga São João del Rei a Oliveira, que eu gosto de passar, 5 carros parados, as estradas de Minas Gerais estão um desastre. Como é que nós vamos fazer para arrumar isso? Coloca em risco a vida das pessoas. Isso nós sempre pensar. E a política, tem que dar soluções. Oposição, ela é feita na hora certa, na eleição, com os pensamentos. Não é hora da gente antecipar absolutamente nada. O senhor falou em consenso, o senhor falou da experiência da campanha no ano passado para governo do estado. O senador Carlos Viana está montando o seu grupo político, podendo disputar a prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem? O senador Carlos Viana, eu estou montando um grupo político que queira trabalhar ideias junto comigo. Para chegar aqui, uma luta, um trânsito absurdo de ruim. Você chega à noite em Belo Horizonte, uma cidade às escuras, uma cidade que não tem há décadas grandes obras de mobilidade. Quem sai de Venda Nova fica 2 horas, às vezes 1h30, de 5 horas da manhã, quando você vem, já tem trânsito. Quais são os planos para Belo Horizonte que a gente precisa ter de futuro? A cidade precisa, se reinventar. Então, a política, eu não estou na política por um projeto pessoal, porque vocês sabem, eu falo, esse ano eu completo 60 anos agora. Só de INSS eu tenho 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. E é bom deixar claro que não optei pela aposentadoria do Senado, porque muita gente fala assim: vai se aposentar com ele. Não, isso não existe. Eu continuo sendo um trabalhador que contribui com o INSS. Agora, o que eu vou fazer da política? Eu tenho mais 4 anos no Senado. Eu vou dar sequência no Senado, que eu gostei, é bom, ou eu vou parar e vou voltar para minha profissão, ou eu vou colocar as minhas ideias em prática. Porque prefeito não é mais só tapa-buraco. Isso é uma das funções do prefeito. O prefeito tem que pensar em creche para 100% das crianças. Por isso nós temos um Fundeb que a gente votou, vai dobrar em 10 anos. O prefeito tem que pensar em uma cidade que atrai investimentos de festivais. Belo Horizonte é uma cidade rica em cultura. A gente pode atrair grandes festivais para ter renda. O Carnaval de Belo Horizonte é um bom exemplo de como que a cidade, espontaneamente, pela receptividade do povo, pode se tornar uma cidade de cenário nacional. A gente precisa ter isso.
A Rua Sapucaí, por exemplo, a juventude da cidade, há quanto tempo as pessoas já não cercam ali a Rua Sapucaí, fazem dali bares, abraçam as áreas antigas abandonadas da cidade. A gente tem que começar a pensar. Então a política, eu estou nela para isso. É cedo para dizer se você é candidato a prefeito ou não. Agora, se for, uma coisa vocês tenham certeza, eu moro há 45 anos em Belo Horizonte, conheço Belo Horizonte, todos os aglomerados me conhecem, e a minha preocupação é a gente abraçar a cidade ter lugar para a gente ter prazer de andar, a gente ter lugar para você andar de bicicleta, que Belo Horizonte não tem hoje, para os ciclistas, para as crianças brincarem, e abraçar a periferia, Guilherme. É isso que a política serve. O senhor acredita, senador, que vai encontrar, e até pergunto pela sua ida para o Podemos, imagino, claro, conversou com a direção nacional para essa decisão ser tomada. O senhor acredita que vai encontrar, em havendo a decisão de ser candidato a prefeito, respaldo da direção estadual também? A direção estadual hoje está nas mãos da deputada Nelly, mas nenhuma comissão está ativa. O partido vai se reescrever. E eu não venho para brigar com ninguém. Você sabe que eu tenho lá dentro um desafeto político que ajudou o partido, que a gente tem que reconhecer, ele ajudou o partido a ter os 2 deputados federais e isso inclusive cumpriu o acordo. Nós não podemos deixar isso de lado. Agora, eu tenho o compromisso da direção do partido, se for candidato a prefeito, ser o candidato a prefeito, e se eu for candidato a governador, se eu quiser, ser o candidato a governador. Ou se eu decidir partir para a reeleição, que hoje é o meu, vamos dizer assim, o meu ponto principal como senador, também terei o espaço. Eu espero é poder construir. Esses 4 anos, Guilherme, eu aprendi muito. Você não chega em partido político chutando a porta. Sabe, você tem que se somar às pessoas. Foi o que aconteceu com o PL. Vem uma notícia de Brasília e fala assim, ele é o candidato a governador. Os deputados, claro, eu não vou criticar ninguém, reagiram negativamente à candidatura porque não foram consultados. Eu não quero fazer isso no Podemos. A minha ideia é, não preciso ser presidente agora. Se o presidente ou a presidente permanecer num consenso de partido, vamos em frente, sabe? O importante é a gente construir. Senador, se optar pela candidatura à prefeitura de Belo Horizonte, quem seria hoje o principal rival político do senhor ou a principal pessoa que o senhor disputaria e que te preocuparia mais? Gabriel Azevedo, atual presidente da Câmara de Belo Horizonte, que não nega o desejo de ser prefeito de Belo Horizonte, ex-prefeito Alexandre Calil, se for fazer essa candidatura, ou Bruno Engler, que está sendo colocado também pelo PL como o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro à prefeitura de BH? Olha, Thalita, eu penso que quanto mais candidatos nós tivermos, bom. Nós precisamos usar a campanha política para discutir ideias. O problema é que campanha política hoje se tornou uma questão de ataque pessoal. O Gabriel Azevedo é um excelente nome para a cidade, jovem, uma liderança que vem crescendo, tem espaço ainda para trabalhar. Bruno Engler é uma pessoa bem votada na cidade, tem os posicionamentos dele. Calil é um amigo. Quem abriu as portas para que eu pudesse ser senador foi Alexandre Calil. Então não esperem de mim que eu seja rival ou que eu não dê a ele a mão também. O mínimo que eu tenho que ter para uma pessoa que me ajudou é gratidão e respeito. Agora, se tiver que ser candidato, não é ele o candidato, seria eu o candidato. Então a minha personalidade, ele sabe, é muito forte. Podemos caminhar juntos? Podemos, mas se tiver que ser prefeito, ninguém vai sentar na minha cadeira, não. Isso aconteceu no Senado, com muita clareza, com quem achou que eu, sendo senador, poderia tomar o mandato. Não aconteceu. Não vai acontecer se eu vier. Então, quanto mais pessoas estiverem para discutir a cidade, melhor. Vamos trazer todo mundo para discutir, sabe, uma cidade melhor, porque a influência de Bolsonaro e Lula acabou. Deixa isso lá para 2026. Vamos começar a pensar em Minas Gerais. Quem são os nomes, as lideranças novas que estão surgindo na cidade? Nós não temos liderança nova. Eu não posso dizer que ainda sou uma liderança, não sou. Eu estou construindo o meu nome, mas eu serei. Se me derem chance, você pode ter certeza absoluta, nós vamos fazer uma liderança política nova que defenda os interesses de Minas. Porque eu estou cansado dessa história da gente ficar a reboque da política nacional. A gente precisa retomar o que Minas Gerais sempre teve, que é uma política própria, de cabeça erguida, que sabe conversar com todo mundo. Então, um dos primeiros passos pode ser a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos conversando com o senador Carlos Viana.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece bem, já participou várias vezes, né, senador? Já tá aqui esperto demais desse quadro. Participo e gosto, porque aqui a gente fala de política de forma séria. Não é? Isso. A gente não fala. Política, gente, não pode ser tratado como conversa de boteco. Não Isso pode. aí tem que ser pro boteco. No jornalismo tem que ser uma coisa assim como vocês fazem aqui, em profundidade. É isso. Então vamos começar com o nosso bate-pronto. A primeira pergunta: Carlos Viana, candidato a prefeito de BH em 2024, sim ou não? Uma possibilidade. Alexandre Calil, um aliado ou um rival? Um aliado. Senador Rodrigo Pacheco, reeleito presidente do Senado? Uma disputa muito dividida. A direção estadual do PL e o apoio à sua candidatura em 2022. Espero poder continuar sendo um amigo e em qualquer momento ter o apoio do PL. A presidente atual do Podemos em Minas, Nelly Aquino. É uma boa companheira, uma pessoa de muito boa vontade. Nós conversamos com o senador Carlos Viana, que esteve aqui nos nossos estúdios da Rádio Super para participar aqui do Café com Política mais uma vez. Senador, obrigado, sempre bom tê-lo aqui nos nossos microfones para a gente debater política como faz aqui sempre no Café, em bom e alto nível, mostrando às pessoas o quanto fazer política tem a ver com a vida delas e importa para as decisões que elas vão ver no dia a dia, do metrô que elas tomam, do trabalho onde elas estarão, da empregabilidade que elas tanto precisam no país. Obrigado, Guilherme. Um abraço a você, um abraço a todos. Obrigado, Thalita. Ótimo dia, senador.